Então, se vocês quiserem anotar, tá? Para ficar mais didático. Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos e mostra Jesus como o servo, né? O poder de Deus mais o servo. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem sem pecado, a sabedoria de Deus, tá? O ser humano perfeito mesmo, né? Sem pecado nenhum. E João escreve para a igreja e relata e mostra Jesus como sendo o próprio Deus, tá? Então, os 4 evangelistas aí, eles apresentam Jesus, trazem as características de Jesus diferente um do outro. É por isso que nós temos nos 4 evangelhos informações que vão ser complementares, tá? Elas vão se complementando, se completando, né? E é interessante, amados, que a palavra evangelho também foi usada pela igreja primitiva para se referir a todo o Novo Testamento. Então, assim, os evangelhos nós damos o nome desses 4 primeiros livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a igreja primitiva lá, a igreja no começo, ela se referia a todo o Novo Testamento como evangelho. Porque o que é o Novo Testamento? As cartas de Paulo, de Pedro, de João, Tiago e Judas. O que são esses Novos Testamentos? São derivações ou derivam daquilo que Jesus falou e ensinou. E aí, né, para a igreja foi colocado em forma de ensinos doutrinários e tudo mais. Mas a palavra evangelho, né, mesmo porque no original não tem lá evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, no original está segundo Mateus, segundo Marcos, ou seja, segundo, né, aquilo que Marcos escreve a respeito de Jesus, segundo aquilo que Mateus escreve a respeito de Jesus. Então no original está lá, segundo João, segundo Marcos, tá? Evangelho é a gente que chama, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, mas no original não está isso. Mas todo o Novo Testamento pela igreja primitiva é chamado de evangelho, porque todo o Testamento é a boa nova que Jesus veio para resgatar o ser humano. Não tem outra conversa, amados, não tem, de Gênesis a Apocalipse inclusive, né? Não tem outra. Todos os ensinos bíblicos, inclusive é algo que eu peço para que vocês façam para mim. Eu posso estar ensinando o que for aqui para vocês, a matéria que for. Se eu não, no final da aula, no final da matéria, não apontar para Jesus, não desafiar vocês e estimular vocês a desejar ser mais parecido com Jesus, vocês podem me chamar a atenção, falando: André, você falou um bocado de coisa até interessante, mas qual delas aí me incentiva a ser como Jesus? Onde que Jesus fugiu aí? Você falou 1 hora e 10 para a gente e Jesus não entrou na conversa, né? Perigoso isso para nós. Infelizmente, às vezes a gente ouve pessoas pregando e ensinando e Jesus não está ali no meio. E o ensino fala de um bocado de coisa, mas não leva as pessoas a se tornarem semelhantes a Cristo. Aí não é evangelho. Posso usar a Bíblia, posso até pregar uma doutrina bíblica, mas o fim de tudo é levar cada um de nós a crescermos em Cristo, amados, a Cristo ser formado em nós. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele disse assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, e nada me propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E quando eu falei, não falei com palavras de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, e sim demonstração do Espírito de poder. Olha só, então a conversa de Paulo, escreveu um bocado de carta lá, 13 cartas, falou de doutrina, um bocado de coisa, mas tudo isso era para as pessoas serem conduzidas a Cristo. Então os evangelhos são fundamentais, e eu digo até essenciais, para serem pregados nas nossas igrejas. Até mesmo nós que já aceitamos Cristo, nosso Salvador, abraçamos o Evangelho, é necessário que a gente continue ouvindo a mensagem do Evangelho, que é essa: somos pecadores, precisamos de um Salvador e Ele é Jesus. Ponto final. É o Evangelho da graça, né? Romanos capítulo 1, bora lá? Romanos capítulo de número 1, verso 9 e o verso 16. Romanos capítulo 1, verso de número 9 e 16 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verso 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós.
Verso de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a palavra evangelho, aqui Paulo vai dizendo que é a mensagem que ele prega, tá certo? Tudo que ele ensina é evangelho, é a boa notícia de que Jesus veio para salvar o pecador e justificar e ser o justificador de muitos. Então, o que eu falei não completei, quero completar agora, né? Então, Deus é justo e Deus é amor. Como que ele então resolve isso? Como que ele paga o preço que o homem não tinha como fazer absolutamente nada, nunca teve, Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, fazer nada para contribuir para a sua salvação, mas ele tinha um preço a ser pago. Como que ele aplaca a sua justiça, né? Aplicando o seu amor. Em Cristo isso é resolvido, porque em Cristo todo o castigo e a punição que o ser humano deveria receber, Jesus recebe na cruz do Calvário. Ele leva sobre si, os seus ombros, o principado e a potestade, né? Todos os seus pecados, todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro, de todos os seres humanos, desde Adão até o último ser humano a existir nesse mundo, foi sobre Jesus na cruz do Calvário. Dá para imaginar um negócio desse? Irmão? Todos os pecados Jesus carrega sobre si. Olha só que coisa tremenda. Então ele é o justo e ele é o justificador. Ele é o inocente. Lembra que João disse no capítulo 1, verso 29? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi sacrificado em nosso lugar. Então é o que os evangelistas falam para a gente. O capítulo 16 de Romanos, só para falar da palavra evangelho, capítulo 16, verso de número 25, Romanos 16, 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então Paulo vai chamar de meu evangelho no sentido que ele estava anunciando, aquela mensagem dele era a mensagem do evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, que estava oculto desde a eternidade, né? Que até para os anjos isso era algo assim misterioso. Os anjos, eles ficaram assim meio atônitos quando Jesus veio pregando. Eles queriam pregar o evangelho, mas depois que eles viram, né? A Bíblia diz, Paulo vai dizer em Efésios, capítulo número 2, se não me falha a memória, ou é 3, vai dizer que o evangelho é um mistério de Deus, que estava oculto, mas foi revelado. Que mistério era esse? Que Jesus haveria de salvar todo ser humano, não só o judeu, todo ser humano, né? Então vamos lá, amados. Os autores recebem o nome de evangelistas, que correspondia a pessoas específicas com a função de anunciar as boas novas. Então esses homens, né, esses 4 homens foram chamados de evangelistas. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 8, por exemplo, a gente vê que a igreja primitiva tinha alguns homens que tinham uma função, que era a função de falar do evangelho, e eles eram chamados de evangelistas, né? Então, Atos capítulo 21, versículo de número 8, Atos 21 e 8, é só um exemplo aqui, tá? De um evangelista que era o Filipe, né? Filipe, o evangelista. Então, só para vocês anotarem, Atos 21 e 8, no dia seguinte, partindo ali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, né? Ficamos com ele. Efésios capítulo 4, verso 11, por exemplo, também está falando de uma função lá, ministerial, que é chamada de evangelista. Hoje eu sei que muitas igrejas têm um equívoco muito grande quando chamam de evangelistas pessoas que não têm essa função na prática, né? Por entender que tem uma hierarquia e precisa, antes de chegar a pastor, passar por evangelista, mas isso não é ensino bíblico. Isso aí é proposta de denominação evangélica aí, tá? Mas biblicamente não se sustenta essa ideia. Evangelista era a função de uma pessoa que falava do evangelho. Qual era a mensagem? Não falava sobre escatologia, não falava sobre, não doutrinava, não aconselhava, era aquele que falava: você é pecador, Jesus é salvador, ponto final. Então a gente teve Billy Graham, né, muito famoso, Moody, séculos passados, muito famoso. Hoje evangelista no nosso país, nossa, fica até difícil, né, da gente denominar um evangelista. E agora? Nossa,
Vocês lembram de algum? Sabe de algum? Não? Olha como é raro. É o último aí, né? Morreu há poucos anos atrás, né? Esse evangelista mundial e tal. Mas a gente hoje... Olha que coisa interessante, o dom de evangelista, né? Se eu falo numa praça aí, ou muitos falam aí, a mesma mensagem que Billy Graham pregava, não junta meia dúzia de pessoas. É difícil. O cara fala num estádio, milhares de pessoas estão lá. A mensagem, vai escutar a mensagem, é a coisa mais simples que a gente já ouviu. Esse dia eu estava ouvindo a mensagem dele pregando sobre a classificação simples. Básico, coisa básica. Aí no final ele perguntou quem queria se entregar para Jesus. Desceu uma multidão, Não é? marca, né? E se entregou. É um dom ministerial, é a pessoa que fala de Jesus, só fala de Jesus, só sobre a salvação, mais nada. Quem foi Jesus, o que ele fez, né? A gente que prega, muitas vezes, a gente está preocupado com o que vai pregar, não é não, Fabiano? Qual é a mensagem que eu vou pregar? Qual é o tema que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Tem tanta coisa na Bíblia. A harpa, quem é da Assembleia, foi da Assembleia, ou usa a harpa cristã, o autor até dá uma dica para a gente, né? O tema do bom pregador é o Calvário. Lembra desse hino, né? Tema do bom pregador, o Calvário, pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus no Calvário. Então, assim, o evangelista é aquele, na igreja primitiva, que ele tinha a função de falar do evangelho, e esses homens são chamados de evangelistas porque eles falam basicamente do evangelho, das boas novas. Os apóstolos que vão trabalhar depois, outros apóstolos que vão trabalhar as doutrinas, tá? Eles aparecem por volta do ano 70, né? Esses evangelhos aí, cada qual com enfoque diferente. Eu não falei de todos não, né? Estou aqui meio desorganizado, mas Mateus então falou para os judeus, apresentou Jesus como rei. Marcos, eu falei de Marcos, que falou Jesus para os romanos. O Lucas, não falei sim, né? Os 4, né? Falei dos 4? Então tá ótimo. Tudo bem. A gente tem mais uns 2 minutinhos, mas eu acho que eu não vou continuar, porque se eu começar aqui a falar um pouco, não vai dar tempo de encerrar. Vocês têm alguma pergunta? Fácil e rápida? Se for demorado e difícil, pode ser também. Fiquem à vontade do que a gente falou até aqui, uma aula introdutória eu sei, mas quem sabe vocês têm alguma dúvida, notou alguma coisa, quer fazer algum comentário, fique à vontade, a gente tem uns 2 minutos aí. Todo o Novo Testamento é em grego, né? Sim. Por mais que seja direcionado para humanos e tal. Sim. Alguns pensam que Mateus, como foi direcionado aos judeus, foi escrito em hebraico, né? Que era a língua dos judeus, a língua oficial. Mas na época de Jesus, na época aqui dos evangelistas, os judeus, alguns falavam 2 línguas, o hebraico e o grego, e alguns falavam até 3 línguas, o hebraico, o grego e o latim. Jesus falava as 3, né? Mas foi escrito em grego também, original. Todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega, mesmo sendo direcionado. Então Marcos, ele vai falar para os romanos, que era a língua oficial de Roma, era o latim, mas ele escreve em grego. Lucas da mesma forma, aliás, Lucas fala para os gregos, né? João fala para a igreja, que aí já é geral, aí a questão cultural. Mas todos eles escreveram na língua grega. E é interessante, né, nessa questão assim, porque quando Marcos fala para os romanos, como eu disse, os romanos eram quem dominava. O que ele destaca na vida de Jesus? Que Jesus era o poder de Deus. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, é bem curtinho, é o mais curto, né? 16 capítulos. Desde o capítulo 1 até o último, é cura de enfermos, expulsão de demônios, Jesus para o vento, o mar, assim, é milagre atrás de milagre, o relato de Marcos. Então ele destaca Jesus como sendo o poder de Deus, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre a criação. Jesus é o poder de Deus. Mas ele mostra também em Marcos, né, a respeito de Jesus, que ele veio para servir. Olha que lição que Marcos está falando, ou que Jesus está dando para os imperadores, para os dominadores, para aqueles que tinham poder, que eram os romanos, que eles deveriam servir. Essa é a mensagem de Jesus, que o Evangelho é de serviço, não é de domínio, não é de busca de poder, e sim que aquele que quer ser maior, que seja o menor, né? Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Jesus, ele disse, quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Responderam, Senhor, quem está à mesa é maior, porque é servido. E ele disse, então, eu sou entre vocês aquele que serve. O original lá é diáconos. Jesus disse, eu sou o diáconos,
aquele que serve. E a gente fica buscando muitas vezes poder, ser maior, né? Esses títulos, funções, isso não faz parte do Evangelho. Não é a mentalidade de um discípulo de Cristo, o querer o poder, ser superior, dominar, buscar alguma coisa desse tipo. A igreja, ela é serva, né? O maior no reino de Deus é aquele que mais serve, não é aquele que mais é servido. Jesus perguntou em outra ocasião também, e disse assim, como é entre os gentios aí? Como que é? Tal. E aí o maior serve, o maior é servido pelo menor, né? E aí Jesus disse, então, entre vocês não vai ser assim. Porque eles estavam discutindo no caminho. Eu sou maior que você, né? Quem é maior, o pastor ou o evangelista? O missionário ou o diácono? A gente não tem essas besteiras, não é? Quem é maior? Quem tem mais autoridade aqui? Jesus viu que tinha essa conversa. Jesus, o que vocês estão falando aqui pelo caminho, hein? Aí todo mundo se calou, né? Ninguém teve coragem de falar. Porque diante de Deus a gente não chega com essas conversas bestas, né? Senhor, eu sou maior do que o outro lá, eu não está me obedecendo. O Senhor dá um jeito lá, me dá autoridade aqui e tal. Não tem essa conversa diante de Deus, ninguém teve coragem de falar isso. Diante de Jesus ninguém teve coragem. Quando ele perguntou, o que vocês estavam falando no caminho aí? E eles estavam nessa discussão, quem era o maior no reino de Deus? Né? Quem que Jesus ia colocar como maior? E aí Jesus dá essa lição, entre vocês não vai ser assim. O reino não é assim, não é constituído nessa hierarquia. O reino de Deus é constituído de servos, onde aqueles que têm mais função, destaque e posição, são na verdade aqueles que devem mais servir, mais humildes, se doam mais, se sacrificam mais. E isso vai em todos os âmbitos de relacionamento, não só na questão de comunidade de fé, mas de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, né? Essa submissão mútua, onde todos são sujeitos ou submissos a todos. Então essa é uma questão que também o Evangelho trabalha, né, na vida de Jesus. Lucas, os gregos buscavam assim, o homem perfeito, a filosofia, a estética, né? Foram os gregos que criaram de fato essa questão da estética que hoje parece que é a tônica da sociedade mundial. A estética, né, irmão? Então a gente busca o corpo perfeito, né? Eu acho que talvez o mercado da estética tenha faturado mais do que muitas outras áreas aí. Então é um negócio impressionante como a gente busca, não é só a mulher não, o homem também tem entrado aí nessa dinâmica também, do corpo perfeito, a questão mesmo estética, e o conhecimento faz parte também disso, né? Então os gregos buscavam o homem perfeito na estética e na sabedoria, e aí o Lucas vai mostrar Jesus como um homem sem pecado, um homem perfeito, a sabedoria de Deus. E o João então falando para a igreja, para aqueles que já criam em Cristo, ele vai falar de Jesus como o próprio Deus. Então o que João vai falar? Ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Capítulo 1, verso 1 de João. Capítulo 1, verso 14 de João. Ele vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele vai falar no capítulo 6, por exemplo, João, né, o Evangelho. Vai falar que o verdadeiro maná, quem deu para aqueles judeus não foi Moisés, foi o próprio Deus que enviou Jesus, que é o verdadeiro pão da vida. Então Jesus vai dizer, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta de entrada e saída para a salvação. Então eu sou, né? A declaração de que ele de fato é o próprio Deus. Então só para a gente entender aí esse panorama dos evangelhos, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.